Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando nesta série que estamos tratando do grande mandamento, amar a Deus em primeiro lugar. Ok? Deus te abençoe, o Espírito Santo ilumine o teu entendimento e vamos ver se a gente conclui o estudo número 6 hoje, tá bom? Vamos lá, então. Estudo número 6, amor incorruptível. Amor incorruptível. Nós sabemos que nesse processo de transformação da nossa vida, a gente acaba se tornando parecido, semelhante com aquilo que a gente ama. Ok? E se nós amamos a Cristo, então, de revelação em revelação, de glória em glória, de fé em fé, nós vamos nos transformando na semelhança de Cristo. Então, a questão do amor, ela coloca a motivação correta, o foco, o alvo, porque o alvo é a estatura de varão perfeito. Então, você acaba pegando essa caminhada, essa jornada de se parecer, à semelhança de Cristo. Ok? E, de início, a gente tem que deixar claro que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Presta atenção. A Bíblia diz, o amor de Deus, o amor ágape, o amor da compaixão de Deus, ele foi derramado no nosso coração através do Espírito Santo que habita em nosso espírito recriado. Ponto. Então, o amor que Deus espera de nós é a resposta ao seu próprio amor, porque Deus nos amou primeiro. E quando você fala do amor de Deus que foi derramado em nosso coração, você já, de cara, você tem que trazer a imagem do novo nascimento, da nova criação que vem através do novo nascimento. E Paulo diz que, através do novo nascimento, nós somos inseridos. Eu gosto muito desse versículo. Nós somos inseridos, imergidos, batizados no Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu fui inserido no corpo de Cristo quando eu nasci de novo. Esse é o batismo no Espírito, no sentido da formação do corpo de Cristo. Eu não estou falando de Pentecoste, que é outra coisa. Porque lá no Pentecoste, quando você vai em Atos capítulo 1, versículo 8, a unção do Espírito Santo é derramada sobre. As expressões são diferentes. E o Pentecoste para a igreja, que já está inserida no Espírito, porque já faz parte do corpo de Cristo, o Pentecoste é uma ferramenta para cumprir a grande comissão. A Bíblia é muito clara, a gente não pode ficar fazendo confusão com essas coisas. E aqui, em Efésios capítulo 6, versículo 24, diz, a graça de Deus, ela seja com todos os que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Como é que você interpreta esse versículo? Paulo, em poucas palavras, ele diz muita coisa. Ok? A graça de Deus é aquilo que me motiva, que me empurra, que me capacita. A graça de Deus é a energia do reino, vamos dizer assim, no nosso português, Com todos os que amam ao Senhor. Amar ao Senhor fala da nova criação. Já imediatamente você tem que linkar. Porque senão fica uma coisa assim, eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, eu amo. Mas como?
você nasceu de novo, você entregou sua vida para Cristo, você agora vive na dependência do Espírito Santo. Esse amor é a resposta que nós devemos dar a Deus que nos amou primeiro. E aí, ele ainda para fortalecer a tese do versículo, ele diz, com amor incorruptível. Aonde que no ser humano natural, na velha natureza, nós vamos encontrar amor incorruptível? Amor perfeito, amor eterno, porque se você vai lá no original, o incorruptível aqui leva para a figura de uma coisa que não perece, uma coisa perfeita, uma coisa eterna. Só Deus é assim. É o amor dele. O amor do homem natural é volátil. Varia demais, em função de circunstâncias e outras coisas. E um amor eterno não se corrompe com o tempo. E também nem sofre mudanças por causa de circunstâncias. Então começa a olhar de uma maneira mais profunda o que o apóstolo está dizendo, ok? E o interessante é que uma vida de amor a Cristo, respondendo ao amor de Deus através do Espírito Santo que me capacita, eu tenho falado isso aqui, eu crio a atmosfera apropriada para o mover da unção, da graça. Porque a única motivação que Deus aceita é o amor. Mas não esse amor que a gente conhece aqui da terra, do homem natural. Ok? Então a gente tem que pegar essas ideias com firmeza. Ok? Muito bem. Então a gente tem que trazer aqui a seguinte questão: o amor humano, terreno, carnal que eu fala da natureza do homem, da sua alma, que ainda está desalinhada, ele é corruptível. Ele muda, ele perece, ele se corrompe. E quando a Bíblia fala de corrupção, eu já trago de cara a imagem de prostituição espiritual. Que é isso que a Bíblia diz. Israel abandonou o amor de Deus e foi queimar incenso lá nos postes ídolos, alimentando a idolatria. E a Bíblia chama isso de prostituição espiritual. É quando o meu coração fica dividido. E quando o meu coração fica dividido, outra coisa toma o lugar de Cristo na minha vida. Pode ser qualquer coisa, lícita ou não. Deus, Ele quer a exclusividade do nosso coração para Ele. Essa que é a questão. Ele não aceita coração dividido. Porque Deus não está dividido, então Ele quer uma resposta integral, inteira, completa, totalmente inclinada para Ele. Mas esse desalinhamento da nossa alma veio através do pecado. Essa é a herança lá de Adão, do primeiro Adão, como Paulo diz e deixa isso muito claro. Tá ok? Então nós fomos contaminados pelo pecado original, como a gente diz, pelo pecado de Adão, que acabou afetando toda a raça humana, porque Adão era cabeça de raça. É isso que a Bíblia mostra, é isso que ela diz. Por isso que Jesus, falando com Nicodemos, ele disse, é necessário que você nasça de novo, mas não da carne, é do Espírito, porque o que nasce da carne é corrupto, mas o que nasce do Espírito é eterno. Então a gente tem que começar a falar, opa, tem algo aqui que eu preciso entender.
E quando a gente fala dessa prostituição ou dessa inclinação corrupta, é os desejos da nossa carne, né? De você tirar Deus do altar do seu coração e colocar outras coisas. E essas outras coisas estão ligadas aos desejos. A Bíblia chama isso de concupiscências, a iniquidade do nosso coração. Colocamos outras coisas no lugar de Deus, damos prioridade, damos maior atenção, e Deus fica relegado a segundo, terceiro, quarto plano. Viramos as costas para Ele. Por isso que a Bíblia fala, volte ao primeiro amor. Por quê? Porque você começa a trocar, né? Colocar outra coisa no lugar, e esse lugar é o altar do nosso coração. E a Bíblia mostra isso claramente na história de Israel. Quando você pega aquele povo que saiu do Egito, da escravidão do Egito, não é? O Senhor deu um comando através de Moisés, olha, tem que passar o sangue nos umbrais da porta, porque senão vai ter a morte dos primogênitos. Bom, ali era uma questão de uma fé inicial, você tem que obedecer. Você obedece, passa o sangue nos umbrais, já para fazer isso já exigia uma certa desenvoltura, claro, porque ninguém faz isso tranquilamente sendo escravo no Egito. Aí eles saem de lá vendo sinais tremendos, e quando chegam no deserto eles começam a reclamar. Com pouco tempo eles começam a reclamar de tudo. E quando chega no Monte Sinai, aí a coisa desanda. E o próprio Senhor disse para Moisés, olha, desça rápido, porque o teu povo já se corrompeu. Lógico, bezerro de ouro lá. Aí você faz aquela pergunta, né, que incomoda, né? Como é que pode atravessar o Mar Vermelho, o maná, a coluna de fogo e tudo mais, e quando chega lá no Monte Sinai, que eles viram uma manifestação tremenda da glória, do poder de Deus, eles acabam usando Arão para construir um bezerro de ouro, e ainda coloca no bezerro de ouro como se ele tivesse realizado aquele grande êxodo. É uma loucura. Como é que você entende? Como é que você explica isso? Você começa bem e termina mal. E lá em Hebreus, o autor da carta de Hebreus diz que eles não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade do coração. Começaram bem e terminaram mal. Então a gente fica assim, trazendo essa analogia para a nossa vida. Isso tem acontecido conosco também, no nosso meio, na igreja, na história da igreja. Começa bem e termina mal. Aí a gente faz aquela pergunta, né? Será que nasceram de novo? Porque isso incomoda. Você começou bem e termina mal? Como assim? Aquilo que Deus começou, Ele não conclui, Ele não termina, Ele não completa. É como se eu estivesse dizendo que o Espírito Santo é incompetente. Não, a Bíblia diz que o que Ele começa, Ele termina. E Deus corrige os filhos a quem Ele ama. Então a disciplina é para filhos. Bastardo é que não tem disciplina, não tem correção. Aí quando você começa a trazer essas coisas, você começa a ficar pensativo a esse respeito, não é? E na nossa geração, que é uma geração dos últimos dias, como Paulo diz em Timóteo, a gente abandona Deus por qualquer coisa. Parece que a nossa inconstância é muito grande, é muito veloz. É uma coisa
muito estranha, muito estranha mesmo. Você vai atrás de Deus, procura Deus porque você está precisando de uma bênção. Assim que você consegue a bênção, muitos viram as costas. Isso aconteceu no ministério de Cristo, aqui na terra. A mesma coisa. Então a gente tem que acender uma luz amarela aí, para ver que amor é esse, né? Que amor é esse que nós estamos respondendo ao amor de Cristo. E a minha vontade, eu disse isso a semana passada, ela deve prevalecer sobre a minha alma. Claro! Quando a Bíblia fala que eu tenho que mortificar as obras da carne para manter a chama acesa, está falando de uma vontade ativa, intencional, de amar a Deus. E a graça de Deus me sustenta, me capacita. E isso é feito pela fé. O justo por sua fé viverá, é o que a Bíblia diz. Não é só uma questão de aproveitar a oportunidade para receber uma bênção. Você recebe a bênção, vira as costas para Deus e você continua perdido. O milagre não mudou o teu coração. Então a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas. Tá? Então eu tenho que entender que como crente nascido de novo, como pessoa salva, eu tenho uma natureza carnal dentro de mim, que é a minha alma desalinhada. Mas ao mesmo tempo eu também tenho um milagre do novo nascimento, que é o milagre do Espírito Santo, que está no meu espírito recriado. Então agora a minha vontade tem que se alinhar com o meu espírito recriado, que é a habitação do Espírito Santo, para que o meu coração, a minha vida, se incline para Deus. Porque senão eu vou me distrair. Vou colocar outras coisas no altar do meu coração e vou ficar dividido. Eu tenho que prestar atenção nessas coisas, tá? Então, o fato da minha alma estar desalinhada é uma condição que veio do pecado, não quer dizer que eu tenho que ser escravo do pecado. Porque a própria Bíblia diz que Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, Ele quebrou, está usando o verbo no passado, Ele quebrou o poder do pecado e da morte na minha vida. Agora eu sou guiado pelo Espírito Santo, que é o Espírito da nova aliança, que é o Espírito da vida eterna. Esse Espírito, ele se inclina para Deus, para agradar a Deus. Então eu não posso me distrair pela vida, pelo caminho, ok? Então nós temos que desenvolver uma guerra interna dentro do nosso coração. Agora, uma coisa importante que às vezes a gente não para pensar: guardar os mandamentos, a Bíblia diz isso, guardei os teus mandamentos no meu coração para não pecar contra ti. Simples. Agora, você não tem nada no coração, você não guarda nada no teu coração, e como é que você quer viver uma vida santa? Fala para mim. É impossível. É a palavra que tem o poder de separar aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito. Essa edificação espiritual do corpo de Cristo é obra do Espírito Santo usando o material da palavra. Parece que as pessoas não percebem. Acha que é só o mover do Espírito. Não, a palavra é uma necessidade na minha vida. Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso. Ok? E eu só posso guardar uma coisa que eu conheço.
Não tem passe de mágica nesse negócio. Eu estudo a Bíblia, eu gasto tempo com ela, dependendo da inspiração, da iluminação do Espírito Santo, porque eu quero conhecer a palavra de Deus e guardá-la no meu coração. Isso fala de entendimento. Quem tem entendimento tem sabedoria e tem discernimento para julgar as coisas. Agora, se eu não dou bola para a Bíblia, eu vou guardar o que no meu coração? Fica uma coisa esquisita. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Agora, a isca que o diabo usa é o que está lá fora, que chama a minha atenção. Mas os desejos estão dentro de mim. Olha aí, olha aí. Os sentidos são portas, são portais por onde os demônios usam para trazer todo tipo de sedução, de encantamento, de fascinação, chamando a minha atenção, desviando o foco, o alvo. E o mundo é aquela coisa de luz, né? É muita luz para chamar a atenção. E se você não está focado, concentrado, você acaba se distraindo. Ok? Então, na verdade, o pecado não está lá fora. Na verdade, o pecado está dentro. Agora, cabe a você mortificar isso. Porque senão, o mundo vai exercer atração, ele vai funcionar como uma isca, o sistema do mundo, né? E ele vai te envolver. Ok? E a Bíblia diz claramente que o mundo jaz no maligno, ele é totalmente corrompido. Não adianta você achar que, lá tem coisa boa. Nem tudo que é lícito convém. A Bíblia diz, porque aquilo que não contribui para a edificação da minha fé, da minha vida cristã, não tem função, não deve ter importância na minha vida. E eu tenho obrigação de conhecer as promessas de Deus, os princípios, os valores, aquilo que é essencial na Bíblia, eu tenho a obrigação de conhecer. Não tem desculpa para você falar, não tenho tempo, eu não fui chamado para isso, eu não gosto, isso aí é desculpa. Porque, na verdade, cada discípulo de Cristo tem que conhecer as promessas de Deus. Ele tem que conhecer a Bíblia. É básico, é essencial, é fundamental. Ok? Bom, e o nosso coração deve ser guardado nos fundamentos da palavra. Caso contrário, a gente vai acabar caindo naquilo que a Bíblia chama de prostituição espiritual. Tá ok? É você colocar outra coisa no altar do teu coração, tá bom? Agora, guardar os mandamentos de Deus exige zelo, excelência pelo conhecimento da palavra de Deus, que é a Bíblia. Isso não é uma coisa automática, isso exige esforço intencional da minha parte, tá bom? Porque senão Deus ia levantar o ministério de mestre para a edificação da igreja, para quê? Não teria sentido, não é mesmo? E nós temos que vigiar a nossa alma, porque ela é a grande pedra de tropeço na nossa vida. A nossa alma é a grande pedra de tropeço na nossa vida. Por isso que no exercício da minha vontade, eu tenho que colocar a palavra de Deus como prioridade na minha vida. Não tem outro caminho, não tem plano B, não tem alternativa. Esse é o padrão que Deus, na sua soberania, estabeleceu. Ok? Agora, existe diferença de um para o outro? Existe. Um vai mais, outro vai menos, um tropeça em muitas coisas, outro já não é tanto.
mas todos nós tropeçamos em alguma coisa. Então, a gente tem que botar vigilância sobre a nossa alma, ok? Aqui, para encerrar e concluir o nosso estudo de hoje, que o nosso tempo já bateu, existe um versículo que é muito confrontador. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Veja bem, presta atenção. A falta de amor ao Senhor é pecado. Você já parou para pensar nisso? A falta de amor ao Senhor é pecado. É uma desobediência que será seguida de maldição. Está lá em 1 Coríntios 16, 22, se você quiser consultar aí a sua Bíblia. Por isso que nós precisamos nos arrepender. Quem ama o Senhor, quem verdadeiramente ama o Senhor, sabe qual é a palavra que está na boca dele? Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Porque a igreja, como noiva, anseia, tem a expectativa da vinda do Senhor para buscar a sua noiva. Isso está na minha boca. Isso é uma doxologia, como a gente tem falado, uma adoração de quem ama o Senhor, de quem quer estar com Ele para sempre. Esse é o coração da noiva, ok? E se nós temos dificuldade, não tem problema. Nós nos arrependemos, chegamos ao Senhor de coração quebrantado, e Ele, pela sua graça, Ele nos restaura. Toda vez que eu me achego ao Senhor em atitude de arrependimento, Ele mexe com as minhas estruturas. E eu saio fortalecido dessa comunhão com o Senhor. Ok? E eu quero encerrar com o versículo que a gente começou, que é Efésios, capítulo 6, foi o versículo que nós usamos, 24. A graça do Senhor seja com todos os que o amam, com um amor incorruptível. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo traga luz ao teu coração, entendimento dessas coisas. Coloca isso em prática, medite, gaste um tempo meditando nessas coisas, porque princípios espirituais a gente tem que absorver, aqui tem que entrar dentro do nosso coração. Pratique esses princípios, né? Seja uma bênção na terra, é algo intencional, tá bom? E que você tenha uma semana abençoada, maravilhosa, sendo poderosamente usado pelo Espírito Santo, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.